Bom, Leonardo, no vídeo que a gente estava abordando sobre uma possível psicografia do Kardec, na sua fala você comentou sobre o André Luiz, falou da obra Mensageiros, e na obra Mensageiros tem um relato do André Luiz que nos assustam bastante, porque o André Luiz encontra com vários espíritas médiuns fracassados, né? Mostrando para nós talvez o grau de responsabilidade que é enorme, né, nesse caminho da mediunidade. Muitas vezes a gente não anda fazendo o serviço direito e que a gente precisa estar mais atento nesse sentido. Sobre esse relato do André Luiz, eu queria perguntar para você, até também quando a gente linka com a fala do Chico de que o telefone toca de lá para cá, e a gente pode entender também que essa ligação é de lá para cá porque talvez falta mais preparo do lado de cá para garantir mais comunicação, vamos pensar assim. Essa análise toda, eu pergunto para você assim, qual que é o futuro da mediunidade? Porque o Chico já comentou em algumas ocasiões que esse véu do plano espiritual vai chegar uma hora que vai abrir, né? E eu imagino que talvez o caminho será um aprimoramento da mediunidade que cada um carrega dentro de si, mas com maturidade, com responsabilidade, com evolução, vamos dizer assim. Eu queria ver o que você pensa a respeito. A mediunidade vai ser o caminho dessa abertura de cortina do mundo espiritual? Que é curioso, né? O Chico já foi, a Dona Ivone já foi, o Divaldo está, como ele mesmo comenta, está no seu crepúsculo, né? E a gente se sente meio órfão, né, nesse trabalho, né? Não sei, pelo menos é a sensação que parece que a gente está ficando meio sozinho. Eles estão indo e ficando as obras, né? O que você pensa a respeito disso? Não, primeira coisa, você comentou que os mensageiros falam dos médiuns fracassados. Você destacou isso, mas é bom lembrar que ele também fala dos doutrinadores fracassados. Médiuns fracassados e doutrinadores. Tem lá Belarmino, doutrinador, Acelino, tem lá. Tem os médios, ele até trabalha mais com os médios, mas tem os doutrinadores fracassados. Então, temos fracassos como médiums e temos fracassos como doutrinadores. Na doutrinação, nós não temos ido bem também. A qualidade doutrinária. Então, é uma parceria. Médios e doutrinadores estão trabalhando dentro da mensagem espírita. Então, é bom frisar isso. Por que isso é importante? Porque, na verdade, nós precisamos melhorar o nível de doutrina e o nosso nível moral. Se nós melhorarmos o nível de doutrina, a qualidade doutrinária e a qualidade moral da nossa vida, dos nossos valores, a mediunidade tende a ser melhorada. O Emmanuel, no livro Roteiro, diz que não há bom médium sem homem bom. Por quê? Porque à medida que o espírito evolui espiritualmente, ele naturalmente cria uma sintonia preferencial com os espíritos mais elevados. E criando uma sintonia com os espíritos mais elevados, ele consegue captar mais. Mas não só isso. Se você é mais moralizado, se você estuda mais, se você se estuda, se você é mais dedicado, se você se dedica mais, se você tem uma constância de estudo, de dedicação maior, a qualidade da sua contribuição vai ser melhor. Agora, imaginemos que a gente está melhorando, mas os outros companheiros estão melhorando também. Isso forma uma rede que melhora o nível médio do movimento como um todo. Acho que o caminho é por aí. Por quê? O que a gente estuda na doutrina espírita é um reflexo da realidade, né?
Inclusive, Kardec disse que se a gente descobrir que está errado algum ponto da doutrina, precisamos corrigir esse ponto e seguir com a verdade, né? Respeitando as comprovações científicas, inclusive. Não é? Então, nós estamos buscando a verdade. Se a doutrina é a verdade, se é uma busca sincera pela verdade, à medida que a gente for conseguindo maiores cotas de compreensões da verdade, é natural que a mediunidade se expanda no seu estudo, nas suas manifestações de qualidade. Como será esse processo? Ainda não sabemos. Mas o que a gente supõe? Que passando o tempo, a discussão da mediunidade vai chegar a grandes centros, não só a meio religioso, vai chegar a meios acadêmicos, que nós vamos ter outros tipos de contribuição. Sempre existe a possibilidade de aparecer alguém, igual você está falando, um grande missionário, mas não sabemos. Por outro lado, aí você no final da sua pergunta você mencionou isso. Por outro lado, tem um monte de material aí que a gente não estudou. Seria o caso de se perguntar qual é o nível médio de leitura de obras subsidiárias das lideranças do movimento espírita. É uma pergunta que se faz. Só Chico e Divaldo, você tem quase 900 livros. Nós estudamos a obra de André Luiz bem, a obra de Manuel Filomeno de Miranda, a obra de Joana de Ângeles. Nós estudamos a obra de Ivone Pereira. Então, olha só. Então, o nosso nível de estudo está baixo. Nós fizemos um estudo sério da Revista Espírita. Estudamos a Revista Espírita e as obras subsidiárias em conjunção. Então também tem isso. Se não houver grandes mensageiros, nós temos um material para a gente estudar, para o movimento amadurecer. Às vezes nós estamos precisando amadurecer o nosso nível de discussão, fazer um trabalho de precursor, num certo sentido. Elevar o nível das discussões, trazer um nível num patamar um pouco maior, para que as novas gerações tenham condições de fazer a coisa avançar mais. Então, pela evolução intelectual, pela evolução moral, e até pelo aumento populacional e o aumento do tamanho do movimento espírita, numericamente, a gente espera que a coisa cresça. Porque o espírito não regride. Mas, obviamente, isso aí também tem um problema. Movimentos que ganham muito em tamanho perdem em profundidade, como o Divaldo sempre lembra. O Bruno Tavares, meu companheirinho lá no programa, lá no canal, o Bruno diz que a gente está profundo em assuntos superficiais e superficial em assunto profundo. Então, nós estamos fazendo o dever de casa, realmente, no estudo, no trabalho. Então, às vezes, não estamos fazendo. Porque quando você pergunta o futuro da mediunidade, é uma pergunta difícil. E aí a questão que a gente fica se pensando é, você está falando de que futuro? Você está falando de décadas? Você está falando ainda do século XXI? Ou você está falando de séculos? Perceba que a coisa muda. Você está falando de décadas ou você está falando de séculos? Muda completamente. É que nem a história da data limite de Chico Xavier. Chico Xavier disse no Pinga Fogo: provavelmente, no terceiro milênio, não sabemos se no início, se em meados ou se no fim. Ou seja, a margem de erro é 1000 anos. E o pessoal estava colocando datas específicas, até com dia. Não é assim. Né? E no programa da Hebe, que está no YouTube, especial de Natal da Hebe, na Bandeirantes, 1985, Natal de 1985, ele diz que se o fim do mundo ocorrer, não será por decreto dos mentores espirituais da Terra. Não será por decisão dos maiores, será por erros dos homens. Chico Xavier, está lá, está no vídeo. Então a questão é, o que nós estamos entendendo para o futuro? Um futuro a curto prazo?
A curto prazo, eu não sei se nós se terá uma mudança radical. Não acho. Eu acho que o movimento está crescendo. Vamos ver agora o censo de 2022, que resultado vai trazer em termos numéricos. Mas eu acredito que espíritas, que antes eram 2 ponto alguma coisa por cento, vai bater em 4% da população brasileira. Pelo menos espíritas que se denominam espíritas. Já é um número grande, vai dar 8 milhões e 500, alguma coisa assim, fora os simpatizantes. E o movimento está crescendo. O número de adeptos está crescendo. Agora, está crescendo a qualidade? Como vai ser esse desenvolvimento da discussão doutrinária? Porque aumentar salas de grupos mediúnicos não quer dizer que a gente está melhorando a qualidade mediúnica do desenvolvimento que a gente desenvolve nas nossas casas espíritas. Nós temos vários exemplos disso. Agora, a gente supõe que o espírita mais consciente doutrinariamente, mais moralizado, ele tem condições de, eventualmente, se eclodir a mediunidade, canalizar de uma forma melhor. Ou pela própria sintonia com os bons espíritos e pela própria dedicação ao trabalho doutrinário de uma forma sistemática, ele faça um trabalho com maior lucidez. E a questão da mediunidade? Porque o pessoal cita muito aquela frase do Novo Testamento, citando o Velho, né, do profeta Joel: no final dos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos sonharão sonhos. Mas isso aí está acontecendo, mas é devagar. É que nem a data limite de Chico Xavier. A gente tem uma fixação um pouco apocalíptica nessas coisas. É daqui 10, 20, 100, 200, 300, 400, 1000. O que é o fim dos tempos aí? Entendeu? Daqui um tempo. Vamos lá. O espírito não regride, estamos no processo de evolução. Agora, a gente não tem como controlar isso. A mediunidade é uma característica do ser humano, então eventualmente vão aparecer pessoas mais aptas e menos aptas. Agora, a qualidade doutrinária daquilo que a gente está discutindo na casa espírita, isso aí está mais sob o nosso controle. A qualidade da nossa discussão, isso é concreto. Quantos livros eu li no ano? Quantos livros eu estudei? Quantos grupos de estudos efetivos? Quantas discussões, quantos capítulos de livro eu li? Então, esse tipo de discussão a gente tem parâmetros concretos para analisar pessoalmente. Qual é o nosso nível de discussão? Porque essas perguntas, Dudu, são importantes, mas a gente tem que saber entender o contexto. Por exemplo, uma fatia importante do nosso movimento não aceita nenhum autor de obra subsidiária, nenhum. Só aceita Allan Kardec. Só aceita Allan Kardec. Qual é a ciência que se baseia num único autor? E é ciência isso? Porque muitos argumentando que são para que a ciência tenha, para que o espiritismo tenha acentue o seu aspecto científico, mas só aceita um autor. Qual é a ciência que se baseia no único autor? Então a gente não consegue aproveitar nem as obras subsidiárias que já estão. Então, eu acho que o processo ainda é lento, viu, Dudu? Eu acho que o processo ainda é lento. A questão da mediunidade vai tropeçar um pouco ainda. E é difícil a gente ter expectativa de evolução mediúnica em termos de décadas. A não ser isso que você está falando. Vem um fora de série, vem alguém com mediunato, e aí ele vai se mostrar pela sua própria ação. Agora, é difícil a gente ficar trabalhando com isso. O que a gente tem que fazer? Está mais sob o nosso controle. Valorizar a melhoria da discussão doutrinária, da discussão do conteúdo, o trabalho sério na área evangélica, na área doutrinária, na área das obras subsidiárias. Ter um meio termo, nem só Kardec, mas nem aceitar qualquer coisa mirabolante que chega através de obras supostamente subsidiárias, mas que não tem valor e coerência com a obra de Kardec.
Então, nem tanto o mar, nem tanta terra. Nem só Kardec, mas também não admitir esse espiritualismo permissivo, que as coisas não têm corroboração, não segue nem o controle da concordância universal do ensino dos espíritos. Então, eu acho que é por aí. Luciano dos Anjos, Eduardo, fez uma previsão, não sabemos se ele vai acertar ou não, mas ele fez. Está nos livros dele. O polêmico e inteligente Luciano dos Anjos dizia que depois da desencarnação de Chico Xavier, de Ivone Pereira e de Divaldo Pereira Franco, demoraria muito para nós termos um médium desse quilate, desse nível. Mas talvez seja um momento de estudo do seu legado, de estudo das suas obras. Então talvez nós estamos precisando estudar essas obras. E essa expectativa de novas revelações, de novos legados, pode não ser nenhuma expectativa saudável. Nós temos muita coisa para amadurecer, para discutir, para maturar. E talvez até, justamente porque não assimilamos esse material, é que seja interessante até uma pausa. A pausa das contribuições em termos de revelações mediúnicas, de novas obras mediúnicas, né? Porque nós temos muitas obras que são revelações, que nós ainda não estudamos, né? Quais são os estudos de grande fôlego a respeito de muitas das obras da Ivone Pereira, de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, do cruzamento, da corroboração entre essas obras e com as obras de Kardec, e com a Revista Espírita, que é pouco estudada ainda. Então, temos bastante material e precisamos fazer a nossa parte, e aí as decisões dos mentores vão ser dos mentores. Quando os apóstolos perguntaram para Jesus quando se dará a implantação do reino dos céus na terra, Jesus desviou. Ele ficou meio... Ele desviou da pergunta. Ele falou assim, olha, aos homens isso não é possível, mas a Deus é possível. Ele fugiu da pergunta. Não era interessante entrar nesse mérito, porque a evolução de uma coletividade é um processo muito complexo, muito lento. Então a gente tem que cuidar da nossa e da nossa contribuição, e temos que tentar melhorar a qualidade da discussão na casa espírita, seja em relação às obras de Kardec, seja em relação à contribuição das obras subsidiárias.